Processos, projetos, programas, portfólio e PMO. Este é o mundo dos P's. Vou explicar cada um destes termos: processos, projetos, programas, portfólio e PMO. Estes termos podem ser muito conhecidos até mesmo fora da área de TI, já que muitos desses frameworks surgiram em outras indústrias, como foi o caso do PMBOK, criado no setor da construção civil. O que diferencia um processo de um projeto é que o processo é um conjunto de ações e atividades interrelacionadas realizadas para obter um conjunto especificado de produtos, resultados ou serviços, enquanto um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Um projeto é único, uma operação, com restrições de custos e prazos, caracterizados por um conjunto definido de entregas. Já um programa é um grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado, para a obtenção de benefícios e controle, que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Programas podem incluir elementos de trabalho relacionado fora do escopo dos projetos distintos no programa. Um programa visa atingir um objetivo estratégico e benefícios definidos para a organização. O portfólio ou carteira de projetos é um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atender aos objetivos de negócios estratégicos. Os projetos ou programas do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados. O portfólio pode, ou não estar relacionados e analisados em conjunto, para efeitos de controle, coordenação e otimização. Um PMO, Project Management Office, escritório de gerenciamento de projetos, ou gerenciamento de programas, ou ainda gerenciamento de portfólio, é parte de uma organização permanente. É um corpo ou entidade organizacional, a qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. As responsabilidades de um PMO podem variar desde o fornecimento de funções de suporte ao gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de um projeto. O seu papel é tipicamente garantir suporte, definir diretrizes e normas para os seus gestores de diferentes projetos e programas, coletar dados dos diferentes projetos, consolidá-los e relatá-los a algum órgão ou comitê. MSP. O MSP de Managing Successful Programs, gerenciamento de programas bem-sucedidos, foi desenvolvido como um guia de melhores práticas em gerenciamento de programas. Inclui um conjunto de princípios e processos para ser utilizado durante o gerenciamento de um programa. O MSP é um guia que contém boas práticas comprovadas de gerenciamento de programa na entrega bem-sucedida, através da aplicação de gestão de programa. O MSP é bastante flexível e projetado para ser adaptado e atender às necessidades de diversas circunstâncias. Se a sua organização de TI está buscando um alinhamento estratégico, criar mecanismos de entrega, de mudança em um ambiente conservador, o MSP pode ser o caminho, já que ele possibilita um monitoramento contínuo do progresso de um projeto, avalia o desempenho e obtém benefícios. Uma empresa pode ganhar muito com o MSP, através da aplicação de uma estrutura de entendimento comum a todos os programas, gerando valor, concentrando-se nos benefícios, incentivando feedback para refinar as estratégias futuras, com base nas evidências dos programas. MSP, Managing Successful Programs. O MSP descreve as melhores práticas para gerenciar programas com o objetivo de alcançar resultados e benefícios de importância estratégica. Ele adota um modelo de processos de inicialização, definição, governança e fechamento de programas. O MSP contém 7 áreas que são chamadas de princípios, tais como organização e liderança, gerenciamento de benefícios, gerenciamento de público estratégico e comunicações, gerenciamento de riscos e resoluções de questões, planejamento e controle de programas, gerenciamento de business case e o gerenciamento de qualidade. Estes princípios representam as habilidades e práticas que a equipe de gerenciamento de programas irá precisar.
O método usado por esse framework é apoiado por um glossário de termos para o gerenciamento de programas, identificação de riscos, lista e descrição de produtos e documentos importantes. Modelo do MSP. O MSP é dividido em etapas de gerenciamento de programas, tais como a lista a seguir: identificando o programa, definindo o programa, governando o programa e gerenciando os benefícios e o portfólio, e fechando o programa. Um programa que se inicia pode ser solicitado de qualquer nível da organização. Começa com a emissão de um mandato de programa para o futuro proprietário sênior, na qual vai esclarecer o sumário do programa, ou seja, identificando o programa, para aprovação do patrocinador. Após a aprovação, a equipe do programa, liderado pelo gerente de programa e com base no sumário do programa, preparará os planos associados e fará os registros de questões sobre riscos e estratégias para o gerenciamento do programa, ou seja, a etapa definindo o programa. A implementação do programa começa após a análise e aprovação do programa e de todos os planos, estratégias e registro dos riscos pelo patrocinador. Primeiro, o controle do programa e o escritório de programa deve ser estabelecido. O programa deve ser gerido e o seu desempenho avaliado durante todo o progresso, ou seja, a etapa governando o programa. Novos projetos são iniciados e os projetos existentes são alinhados com os objetivos do programa. O portfólio de programas de projetos é coordenado e controlado de acordo com o plano de programa e ajustado para um ambiente em constante mudança, ou seja, a etapa gerenciando o portfólio. Os departamentos envolvidos devem estar preparados para as mudanças. Os novos recursos são implementados. Os benefícios previstos são realizados. A nova forma de trabalhar deve ser incorporada na organização, ou seja, a etapa gerenciando os benefícios. O programa deve ser fechado se forem alcançados os objetivos finais ou quando as capacidades descritas no projeto forem entregues. É feita uma avaliação final do programa, a organização do programa se desfaz e a responsabilidade para a realização dos demais benefícios e as medições de desempenho associados são transferidos para os respectivos departamentos, ou seja, é a etapa fechando o programa. MSP no gerenciamento de TI. E o mais importante no gerenciamento de TI: a implantação e gerenciamento de programa só será viável e eficaz se realizada pelos gestores da empresa. Não adianta ser uma atividade isolada, mesmo que haja muita boa vontade por parte dos integrantes e colaboradores da TI. O resultado positivo vai começar através de um forte patrocínio. O MSP vai oferecer às organizações uma abordagem para o gerenciamento de programa, permitindo que as entregas e mudanças sejam feitas de forma mais eficaz, pois a organização deve manter o foco nos objetivos de mudança de negócios. O MSP fornece um quadro para a gerência sênior para efetivamente dirigir o processo de mudança, estimular o uso mais eficiente dos recursos através de priorização e integração do projeto. Quanto aos problemas de riscos, o MSP pode proporcionar uma melhor gestão deles, porque o contexto será amplamente entendido. Como benefício, o negócio pode alcançar grandes resultados durante e após o programa através de um processo formal, buscando melhorar o controle de custos e qualidade. O MSP no gerenciamento de TI vai permitir uma gestão mais eficaz de casos de negócios, proporcionar um controle mais eficiente de um conjunto complexo de atividades, proporcionar uma definição clara dos papéis e responsabilidades e proporcionar uma transição menos impactante da atual operação para os futuros negócios. PMBOK. O guia Project Management Body of Knowledge, PMBOK, ou seja, um conjunto de conhecimentos de gerenciamento de projetos, é um livro que contém um conjunto de práticas de gerenciamento de projetos, criado e mantido pelo PMI. Se sua TI ou a própria organização está buscando uma maior produtividade na condução de projetos e falta o apoio de uma metodologia, então utilize as práticas do PMBOK como base para a construção do seu próprio método ou metodologia. Se o seu objetivo é de aumentar a rentabilidade do projeto, reduzir recursos aplicados a projetos
sem valor agregado, padronizar de alguma forma as práticas em todos os departamentos, incluindo o sistema padronizado entre as empresas e segmentos industriais, possivelmente você terá o PMBOK como a saída para essas questões. O PMBOK é orientado a processos, define o conhecimento necessário para gerenciar o ciclo de vida de qualquer projeto, programa e portfólio dentro ou fora da TI, ou ambos. Alguns projetos devem ser conduzidos envolvendo as áreas de negócios, ou o contrário, projetos da empresa devem envolver a TI como uma parte interessada. Então, utilizar um framework que já tem uma excelente aceitação mundial é uma das maneiras mais sábias de se gerenciar um projeto dentro da empresa. O PMBOK pode proporcionar um diferencial competitivo através das novas técnicas, se antecipar frente a situações desfavoráveis, prevenindo antecipadamente e realizando correções no momento mais oportuno. Ele pode auxiliar a empresa na otimização da alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários. PMBOK, Project Management Body of Technology. O PMBOK é uma coleção de processos e áreas de conhecimento que normalmente são aceitas como as melhores práticas de gerenciamento de projetos, como uma norma internacionalmente reconhecida, tal como o padrão IEE 1490 de 2003. Este framework fornece os fundamentos do gerenciamento de projetos, independente do tipo de projeto. O PMBOK reconhece 5 grupos de processos e 10 áreas de conhecimento, que são comuns em quase todos os processos. Os conceitos básicos podem ser aplicados em projetos, programas e operações. Os 5 grupos básicos de processos são o seguinte: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e fechamento. O conhecimento de gerenciamento de projetos, descrito no Guia PMBOK, consiste das seguintes 10 áreas de conhecimento: gerenciamento de integração do projeto, gerenciamento do escopo do projeto, gerenciamento de tempo do projeto, gerenciamento de custos do projeto, gerenciamento de qualidade do projeto, gerenciamento de recursos humanos do projeto, gerenciamento de comunicação do projeto, gerenciamento de riscos do projeto, gerenciamento de aquisição do projeto e gerenciamento dos envolvidos dos projetos, adicionado na 5ª edição do PMBOK. PMBOK no gerenciamento de TI. Podemos dizer que PMBOK é um poderoso instrumento que visa tentar resolver os mais comuns problemas e questões de um projeto, em um documento único, consistente, que contém um processo de melhoria contínua. A maior parte do conteúdo do PMBOK é exclusivamente direcionada ao gerenciamento de projetos, tal como o caminho crítico e a estrutura de divisão de trabalho, ou o famoso WBS. Algumas áreas se sobrepõem com outras disciplinas de gerenciamento, incluindo planejamento, organização, recursos humanos, executar e controlar as operações de uma organização. Técnicas de previsão financeira, comportamento e planejamento organizacional também são semelhantes. A TI deve agregar valor para os negócios da organização, deve desenvolver sua competência como o trabalho em equipe, negociação, resolução de conflitos, comunicação, riscos e na definição de processos. Estas competências são apresentadas no PMBOK na forma de um corpo de conhecimento, que unifica os processos, conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para o gerenciamento de projetos. Os projetos de TI estão cada vez mais importantes, dando maior visibilidade para o gerenciamento de projeto. O PMBOK, com a sua abordagem moderna, apoiada por conhecimento especializado em todos os principais setores da indústria, contribui para essa abordagem profissional. Outro aspecto a destacar é que o conhecimento do PMBOK como um padrão ANSI significa que pode ser referenciada como a abordagem do projeto em resposta a pedidos de propostas tais como os RFPs para projetos de TI. Os departamentos de TI precisam adicionar valor à empresa e precisam desenvolver competências em áreas como trabalho em equipe, negociação, resolução de conflitos, comunicação, riscos e a definição de processos efetivos. Essas competências estão presentes no PMBOK na forma de conhecimento, que unificam processos, conhecimento, habilidades necessárias e técnicas para o gerenciamento de projetos. Os projetos de TI têm ganhado mais importância e visibilidade nas empresas, e para melhorar a sua eficácia, é necessário um bom gerenciamento de projetos.
O PMBOK é construído em cima de um conhecimento especializado no setor das grandes indústrias e por isso tem uma abordagem moderna e profissional. IPMA. Assim como o PMBOK visa uma base de conhecimento para uma possível certificação profissional, por exemplo, o PMP, o IPMA é outra entidade que visa também a certificação de gerentes de projetos, apenas como uma parte do trabalho que tem que ser feito para alcançar a maturidade na entrega de projetos de uma organização. Já que a empresa tem que decidir sobre quais normas, metodologia de gerenciamento de projetos, técnicas e ferramentas que deve utilizar, os atores têm que ser treinados em seus papéis nos projetos, garantindo assim que a organização possa se beneficiar do gerenciamento de projetos. Mas se a organização só investe na certificação e desenvolvimento de seu pessoal de gerenciamento de projetos, o efeito pode ser limitado e produzir resultados decepcionantes. Investimentos em projetos maduros em uma empresa que seja orientada a projetos maduros sempre resulta em aumento de entrega dos projetos com sucesso e com melhores resultados. O olho da competência do IPMA. O olho da competência é uma demonstração gráfica que representa a parte mais importante de qualquer avaliação de competências no gerenciamento de projetos. Competências, por exemplo, de gestores de projetos para orquestrarem as atividades de projetos. Ou seja, termo como gestão por competências que tem sido aprimorado na gestão de recursos humanos. Competência é uma coleção de conhecimentos, atitudes pessoais, habilidades e experiências relevantes necessárias para uma função. As competências estão divididas em grupos e cada elemento de competência em cada grupo é descrito em termos dos conhecimentos e experiências requeridas. Os conhecimentos e experiências requeridas para cada nível do IPMA são descritos em competências-chave. Os elementos de competência técnica são descritos como necessários para iniciar, executar e encerrar projetos. Esta ordem pode ser alterada, dependendo do tipo, tamanho e complexidade do projeto, além de outros fatores influenciadores. Os elementos de competência comportamental são descritos como os elementos de competência comportamental. Estes elementos baseiam-se em um conjunto de documentos de referência que descreve o comportamento e que inclui os elementos da atitude pessoal. E os elementos de competência contextual, que descrevem os conceitos de projetos, programa e portfólio, e a ligação entre esses conceitos e a organização, ou organizações envolvidas no projeto. A compreensão destes conceitos na situação de um projeto específico é a base mais importante para a avaliação. IPMA, Competence Balance, ou IBC. O IPMA-IBC é um padrão de competência para gerenciamento de projetos. Ele não é restrito a nenhum setor específico. Publicado pela International Project Management Association como um framework para garantir padrões consistentes e harmonizados para a aplicação de certificações. O IPMA define 46 elementos que estão divididos em 3 grupos: competências técnicas para o gerenciamento de projetos, que tem 20 elementos, comportamento pessoal, de gerenciamento de projetos tem 15 elementos, e os relacionamentos no contexto de projetos, programas e portfólios, que contém 11 elementos. Cada um desses elementos possui título, descrição de conteúdo e uma lista de passos e requisitos de experiência para cada nível de certificação IPMA. O IPMA-IBC não recomenda ou inclui uma metodologia, métodos ou ferramentas específicas. Os métodos e ferramentas devem ser definidos pela empresa, o gerente de processo deve escolhê-los de forma apropriada para cada situação. A certificação de 4 níveis pode ser usada como requerimento em seleções ou no desenvolvimento profissional em relação ao gerenciamento de projetos. Prince2. O Prince2 de Project in Controlled Environment, ou seja, projetos em ambientes controlados, aborda os processos de gerenciamento de projetos. Ele fornece um método facilmente adaptável e escalável para a gestão de quaisquer tipos de projetos. Se precisar saber como gerenciar projetos, trabalhar em um ambiente de projeto, saber como verificar se os membros da equipe estão se concentrando na viabilidade do projeto em relação aos objetivos dos seus casos de negócios, ao invés de simplesmente ver a conclusão do projeto, utilize o Prince2. O Prince2 ajuda a promover a consistência do trabalho do projeto e a capacidade de reutilizar os ativos do projeto, facilitando a mobilidade pessoal
e reduzindo o impacto de alterações e transferência de pessoal, com isso, atenuando os problemas. Se a sua TI precisa se beneficiar de uma abordagem e de uma linguagem compartilhada totalmente compreendida para gerar relatórios que economize tempo e esforço, aumentar a conscientização dos funcionários de suas funções e responsabilidades no ciclo de vida de um gerenciamento de projetos, utilize o Prince2. Este framework tem como benefício ser utilizado como uma valiosa ferramenta de diagnósticos, facilitando não só a garantia e a avaliação do trabalho de projeto, mas também a solução de problemas e auditorias. Auxilia na verificação se as partes interessadas, incluindo os patrocinadores e os provedores de recursos, estão representados corretamente no planejamento e na tomada de decisão, permitindo um compromisso mais efetivo das partes interessadas no processo de aprovação e gerenciamento de projetos. Processos e técnicas do Prince2. O Prince2 oferece um conjunto de processos que fornece um ponto de partida controlado, o progresso controlado e um fechamento controlado para qualquer projeto. Porém, quando executado, terá que lidar com cada um desses processos de alguma forma. No entanto, a chave para o sucesso do uso deste modelo de processo é em adaptá-lo para as necessidades do projeto individual. Cada processo deve ser abordado com a pergunta: como o rigor do processo deve ser aplicado neste projeto? Os processos são: criando um projeto, iniciar um projeto, dirigir um projeto, controlar um estágio, gerenciamento da entrega do produto, gerenciamento dos limites dos estágios, fechamento de um projeto e planejamento. O Prince2 oferece ainda 3 técnicas. A utilização da maior parte delas é opcional, tais como planejamento baseado em produto, técnica de análise de qualidade e técnica de controle de mudanças. O Prince2 tem 8 componentes para explicar a sua filosofia sobre vários aspectos do projeto, como organização, riscos e planos, incluindo business case, organização, planos, controles, gestão de riscos, qualidade em um ambiente de projeto, gestão de configuração e controle de mudanças. Prince2 Project in Controlled Environments. O Prince2 é um gerenciador de projetos que pode ser usado em qualquer tipo e tamanho de projeto. Ele foi criado a partir das experiências dos gerenciadores de projetos profissionais e foi refinado ao longo dos anos para ser eficiente e flexível em uma grande variedade de situações. O Prince2 é muito relevante na gestão de projetos de TI. Tem uma excelente abordagem para o planejamento e a organização de um projeto, além de descrever a produção de business case. Os 2 princípios chaves do Prince2 são: os projetos devem ser conduzidos de acordo com a viabilidade do negócio e o Prince2 é baseado em produtos. Esse framework consiste em 8 processos e 3 técnicas. Os processos explicam o que deve acontecer, quando deve acontecer e qual a função de cada componente. Qualquer projeto executado no Prince2 terá que lidar com cada um desses processos em um formulário. A chave para o sucesso no uso do modelo de processos é encaixar as necessidades individuais de cada projeto. Prince2 no gerenciamento de TI. Algumas empresas que já usam técnicas elaboradas que atendam aos seus requisitos de forma satisfatória, o Prince2 também consegue trabalhar com essas técnicas de forma efetiva. A exceção é para as técnicas de planejamento baseado em produtos, pois para este framework, essa área de planejamento de produto é fundamental. O método pode ser usado livremente no gerenciamento de TI. Ele não tenta cobrir as técnicas que já são de domínio público, tais como as técnicas de controle de mudanças ou uso de gráfico de Gantt, mas mostra a interface com tais técnicas. O método abrange todos os tamanhos de projetos, mas a compreensão do método é necessária para que o gerente de projeto seja capaz de utilizar o framework com flexibilidade e escalabilidade. Outro ponto fundamental é que o Prince2 compartilha suas práticas com a ITIL, além de proporcionar também um método provado para aplicação do referencial do guia PMBOK. Para se ter uma ideia, o Prince2 conta com cerca de 59 ferramentas de gerenciamento de projetos.